Muito bem, meus queridos amigos, recentemente começou a circular um material do pastor Augusto Nicodemos, onde ele faz uma análise da igreja adventista. Por que os adventistas não podem ser considerados uma igreja evangélica? Por que eles seriam uma seita? Enfim, quais são as ideias da igreja adventista que o pastor Augusto Nicodemos julga serem ideias assim equivocadas, não bíblicas, enfim. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, sem mais delongas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo do pastor e aí a gente vai fazer a análise do vídeo, tá bom? Segundo ponto da doutrina de Cristo, que a gente estranha um pouquinho não muito, é que a natureza que Jesus assumiu era uma natureza pecaminosa, que Jesus tinha pecado. E aqui eu vou ler o livro Estudos Bíblicos, está na página 140, 141. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Se não fosse assim, ele não teria sido feito como seus irmãos, e não poderia ser sido tentado como todos, e não venceu como temos de vencer. E, portanto, ele não seria o perfeito e completo Salvador. A ideia de que Cristo foi nascida de uma mãe imaculada e sem pecado, isso aí, quem diz são os católicos, não somos nós, né? Eles confundem as coisas aqui. Que Maria não herdou tendências, aliás, que Jesus não herdou tendências para o pecado e que por isso não pecou, essa doutrina remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, a doutrina adventista diz que a natureza de Cristo era pecaminosa, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Mas certamente esse não é o ensino que a gente encontra na palavra de Deus, não é? Só para citar alguma coisa. Lucas 1,35, Jesus é chamado de o ente santo. 1 de Pedro 1,19, Pedro se refere a ele como sendo cordeiro sem defeito e sem mácula. 2 de Pedro 3,14, Pedro de novo se refere a Jesus dizendo que ele é sem mácula e irrepreensível. Hebreus 7,26 diz que ele é separado dos pecadores e que não conheceu o pecado. Segundo aos Coríntios 5:21, diz que ele não conheceu o pecado. 1 de João 3:5, nele não existe pecado. Hebreus 4:15, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Romanos 8:3, que ele veio em semelhança de carne do pecado. Esse é o verdadeiro testemunho da Escritura. O próprio Jesus disse em uma certa ocasião, quem me convence do pecado? Ninguém podia convencê-lo de pecado, exatamente porque ele tinha uma natureza perfeita. Ele não herdou o pecado original e ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele foi preservado exatamente pela ação do Espírito Santo de ter uma natureza pecaminosa. Por que é isso importante? Porque se Cristo tinha uma natureza pecaminosa, então ele estava em culpa diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, o que ele fez foi receber o castigo que o seu pecado merecia. Ele precisava não ter pecado para que a morte dele pudesse ser aplicada a outras pessoas, pudesse ter benefício para outras pessoas. Ele morre sem pecado para que a bem-aventurança, o resultado dessa morte, possa ser aplicado a outras pessoas. Se ele tinha pecado, a morte dele só vale para ele, porque o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, ele recebeu o que ele merecia, porque era um pecador. Tinha uma natureza pecaminosa. Mas era por isso que ele não podia ter uma natureza pecaminosa, para que a sua morte pudesse ser vicária, ela pudesse ser transferida, os benefícios dela para outras pessoas. Neste ponto aqui, o pastor Augusto Nicodemos ele faz uma pequena confusão que é muito comum entre os que gostam de acusar a Igreja Adventista do Sétimo Dia na questão da natureza de Cristo. E, obviamente, que nenhum adventista acredita nisso que o pastor Augusto Nicodemos tentou mostrar. Ele pegou a expressão natureza pecaminosa e inferiu que a natureza pecaminosa é ter pecado, e que se Jesus tem natureza pecaminosa, ele tem pecado, então, logicamente, Jesus Cristo não poderia ser o nosso substituto, e claro que se nós acreditássemos nisso, o pastor Augusto Nicodemos estaria completamente correto em sua abordagem. Entretanto, não é assim que nós acreditamos. E a expressão natureza pecaminosa, ela é entendida no contexto teológico adventista em dois aspectos. Quando nós falamos da natureza física, ou seja, da natureza humana,
e da natureza espiritual. O que o pastor Augusto Nicodemos estava combatendo era uma visão que não é pregada por nós adventistas, de que a natureza espiritual de Cristo era pecaminosa. Isso de fato não era verdade, não é verdade, não acreditamos assim. A natureza humana de Cristo, ele herdou uma natureza humana caída. E o que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Quando Cristo veio do céu e o livro sagrado, a escritura sagrada, a Bíblia nos diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de anjo. Não foi de anjo. Ele não foi saindo da sua divindade e assumiu uma forma angelical. Ele assumiu a forma de homem. Mas de homem perfeito, como Adão, sem sentir dor, sem sentir fome, sem sentir frio, sem sentir calor, lá como se ele estivesse no Éden perfeito. Também não. Ele assumiu a forma humana como? Na sua degradação. Jesus Cristo, se ele parasse diante de você hoje, você olharia e diria, é alguém comum. Tanto que o livro de Isaías diz, olhando para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, que sabe o que é o sofrimento. É assim que Jesus é descrito. Então, quando ele assume a natureza humana, ele assume essa natureza caída. Não que ele tenha caído e não que ele tinha propensões ao pecado, não que ele tinha tendências para o pecado, ou que na sua natureza espiritual ele carregasse nódoa do pecado. Não. Na teologia adventista nós costumamos dizer que Cristo foi afetado, mas não infectado. Ele foi afetado pelos resultados do pecado. Cristo não veio no jardim do Éden. Cristo passou 40 dias sem comer lá no deserto e sentiu fome. Ele foi tentado, ele sentiu dor. Quando os pregos atravessaram a mão de Jesus, não foi um teatro, ele sentiu dor de verdade. E dor é incompatível com o paraíso, é incompatível com a vida eterna. A própria palavra de Deus diz que quando Deus restaurar todas as coisas no livro de Apocalipse, quais são as coisas que não haverá? Não haverá choro, Jesus chorou. Não haverá pranto, não haverá morte, não haverá dor. Jesus sentiu dor, não foi um teatro. Então, são resultados do pecado, então ele foi afetado. A sua natureza humana foi afetada pelo pecado, mas não infectado por ele. Agora eu quero aproveitar que o pastor citou aí textos que são da nossa literatura, eu quero aproveitar então para ler o que nós adventistas então acreditamos. Como é que, por exemplo, Ellen White fala sobre isso? Porque é dito, tá vendo como Ellen White apresentou aí? Que Jesus ele praticamente disse que Jesus era um pecador, que nós acreditamos que Jesus era um pecador. Isso não é verdade. E isso, desculpa a honestidade em falar, a franqueza em falar, eu não esperava uma abordagem desse tipo do pastor Augusto Nicodemos. Eu já vi outros teólogos, vamos dizer assim, menos conceituados, com menos relevância no meio evangélico em geral, mas o pastor Augusto Nicodemos é um indivíduo estudioso, alguém que eu respeito, e eu esperava um pouco mais, assim, no sentido de pesquisa mesmo, sabe? Quem sabe, pastor Augusto, sentar com um adventista e perguntar, vem cá, como é que você acredita? E eu digo para o senhor, eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, mas estou à disposição. Se o senhor tiver interesse em conversarmos, seria um prazer grande conversar com você e expor para você qual que é o pensamento adventista, como é que nós realmente acreditamos. E eu teria o maior prazer em conversar com o senhor e mostrar. Eu vi que o senhor foi respeitoso em sua abordagem, mas talvez tenha faltado, como eu disse, uma pesquisa mais acurada para a gente ver realmente como que os adventistas creem. Ficou parecendo, pastor, nessa abordagem, que nós adventistas acreditamos num Jesus pecador. E um pecador não pode salvar outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a nossa literatura diz? Vamos analisar. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, na página 220, diz assim: Ele, falando do Senhor Jesus Cristo, é o nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas de alma. Em um mundo de pecado, sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Agora, olha que texto fantástico da Review and Herald, de 25 de setembro de 1900. E diz assim: não ver o marcante contraste entre Cristo e nós significa que não nos conhecemos a nós mesmos. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 142 e 143. Cristo, o segundo Adão,
Veio em semelhança de carne pecaminosa, conforme diz a própria palavra do Senhor. Em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia nenhuma mancha de pecado. Jesus declarou: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai em minha vida terrestre. Vocês conseguem perceber que ela escreve exatamente aquilo que eu acabei de falar? No sentido de Cristo ser afetado, sentir fome, sentir sede, mas nele não havia nenhuma mancha do pecado. Então, quando ela está falando da natureza, ela não está falando da natureza espiritual. Está falando da natureza física, do aspecto físico, dessa natureza humana que nós temos. Ele não nasceu anjo, ele nasceu aqui como homem. E nascer como homem é ter natureza humana. Agora, natureza humana física é uma coisa, a natureza humana espiritual é outra coisa. A natureza espiritual de Cristo, vamos dizer assim, aquilo que não se pega, aquilo que não é palpável, não tinha tendência para o pecado, não tinha pendor para o mal. Eu vou ler outros textos que vão deixar isso mais claro. E eu vou fazer um gráfico onde nós vamos mostrar isso de maneira muito clara e você não vai ficar com dúvidas mais. Não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. Olha, eu vou ler esse texto de novo. Esse texto precisa ser lido novamente para que você que está me assistindo, inclusive o pastor Augusto Nicodemos, entenda como que o adventista crê sobre a natureza de Cristo. Está aqui, Ellen White diz claramente. E é exatamente assim que nós adventistas do sétimo dia acreditamos. Agora, pastor, fazer um recorte de um texto que está tratando da natureza humana física e não da natureza espiritual, no sentido, como eu falei, aquilo que não se pega, não é honesto. Não é honesto, porque fica parecendo, uma pessoa que escuta esta fala do Senhor vai chegar à seguinte conclusão: olha, cuidado com os adventistas, viu? Eles acreditam que Jesus era pecador. Não é verdade, pastor? Não é verdade. Então não é honesto isto. Sabe, honestidade era ler esse texto aqui, olha. Não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. De que natureza ela está falando aqui? Naturalmente, sua natureza espiritual, o aspecto não palpável. Cristo não tinha nenhum vínculo com o pecado. Não é? Nada em Cristo era pecaminoso. E aí, Ellen White dá um conselho. E olha que conselho forte ela dá. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos. Veja como ela escreve. Sede cuidadosos, mas não é só cuidadosos. Excessivamente, muito, exacerbadamente cuidadosos. Sobre o quê? Em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado um ser puro e sem pecado, sem nenhuma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Poderia cair, como de fato caiu pela transgressão. Devido ao pecado, sua posteridade nasceu com inerente propensão para a desobediência. Mas, conjunção adversativa, vai fazer agora o contraste com o segundo Adão. O primeiro Adão era perfeito, vivia no Éden sem pecado, sem mancha do pecado, sem propensão para o pecado, e mesmo assim caiu. Mas o segundo Adão, vamos falar sobre ele? Mas Jesus era o unigênito Filho de Deus, tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que a natureza humana é tentada. Poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele propensão para o mal. Poderia? Claro. Se não pudesse, Satanás não teria nem tentado ele. Vou tentar para quê, se ele não vai cair mesmo? Ele tentou justamente porque ele achou que poderia acontecer. Ele pensou, eu consegui Adão e Eva num jardim perfeito, tudo certo, e de barriguinha cheia, ofereci o fruto, a Eva comeu. Quando eu chegar no deserto lá, ele 40 dias sem comer, vou oferecer o pão, ele vai cair na hora. E aí eu vou mostrar que realmente é impossível obedecer a Deus. Jesus Cristo venceu. Mesmo com todas as desvantagens,
porque nele não havia nenhuma propensão para o mal. A diferença é que ele veio em um mundo completamente diferente do que Adão e Eva estavam. E mesmo assim ele venceu. Nele não havia nem propensão. Não era pecado, pastor. Nele não havia nem propensão para pecar. Nem a vontade de pecar em Cristo não existia. Propensões para o mal. Nem isso existia. Olha como a doutrina adventista é mais, vamos dizer assim, mais profunda do que foi falado aí neste pequeno recorte. Agora eu quero apresentar para vocês aquele gráfico que eu mencionei, para que nós tenhamos uma dimensão clara das relações entre Cristo, o segundo Adão, e o primeiro Adão. Como que era a natureza de Cristo? Cristo era exatamente como nós ou ele era exatamente como Adão? Eu quero mostrar esse gráfico para vocês, vai ficar muito claro. Eu vou fazer o seguinte, aquilo que nós... sentir fome, sentir sede, sentir frio, sentir dor. Nós vamos chamar isso de debilidades inocentes, só para você entender o que eu estou querendo transmitir. Não é pecado, são as debilidades inocentes da raça humana. Né? Fome, sede, frio, todas estas coisas que todos nós estamos sujeitos, inclusive Cristo esteve sujeito também, quando assumiu a natureza humana, assumiu com toda essa carga, com toda essa hereditariedade aí, já de 4.000 anos de degradação. Cristo não assume a sua natureza perfeita ali, né, com um físico perfeito de Adão antes da queda, ele assume a natureza humana como qualquer um de nós. Então vamos lá, as debilidades inocentes seria este aspecto. E as propensões para o pecado, como eu já disse, o que tem que ver com um aspecto interior. Cristo ele tinha tendência para o pecado, não tinha tendência. Adão, como é que era? Então vamos lá. Olha este gráfico. Aqui nós temos Adão antes da queda. Adão antes da queda ele tinha debilidades inocentes? Não. Adão não sentia dor, Adão não sentia fome, Adão não sentia sede, Adão não sentia frio. Ok? Ele tinha propensões para o pecado? Também não. Mesmo assim, Adão caiu. Vamos ver Adão depois da queda. Depois da queda, Adão ele passou a ter debilidades inocentes? Sim, ele sentia fome, sentia dor, sentia frio. Inclusive para Eva, o Senhor Deus diz, com dores darás a luz, e tu do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, as coisas mudaram. As debilidades inocentes passaram a fazer parte do cotidiano do ser humano. Debilidades inocentes não são pecado em si, mas são resultados do pecado. Antes de Adão cair, essas coisas não existiam. Como não existirá depois que o mundo for, depois que Deus restaurar todas as coisas, depois que nós estivermos com Cristo na eternidade, a própria palavra de Deus deixa claro, como já mencionei, lá não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor, nem dor, nem morte, porque essas coisas são passadas. Era assim antes. E como é que ficou depois? Cheio das debilidades inocentes. Mas Adão não tinha apenas as debilidades inocentes, ele passou a ter também propensões pecaminosas. Sim, agora Adão ele tinha que lutar para não pecar. Antes, vamos dizer que Adão precisaria lutar para pecar. Ele não tinha nenhuma tendência para o pecado. Pecar foi uma escolha, ele quis ir lá e fazer, mas ele não tinha uma tentação. Hoje é o contrário. Hoje nós lutamos para ler a palavra de Deus e Senhor, me ajuda. Hoje nós lutamos para obedecer. Por quê? Porque em nós não há vontade para fazer o bem. Quem disse isso? A Bíblia diz em vários momentos, o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu não quero está diante de mim. Não é? Então Paulo fala dessa luta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso Adão antes da queda não tinha, passa a ter depois do pecado. Agora vamos avaliar Cristo. Quando Cristo vem à Terra, como é que ele veio? Com debilidades inocentes? Sim. Sentia fome, sentia sede, sentia frio, sentia dor, cansaço. Mas com propensões pecaminosas? Não. Então ele tinha a mesma natureza de Adão antes da queda no que diz respeito à espiritualidade. Portanto, nós temos aqui que Cristo ele era único. Cristo não era exatamente idêntico a Adão antes da queda e não era exatamente idêntico a Adão depois da queda. Nós usamos a expressão pré-lapsariano, pós-lapsariano, pós-lapso, né, pós-pecado ou pré-pecado. Cristo não era exatamente igual a Adão, nem antes e nem depois da queda. Portanto, ele era único. E é assim que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, pastor Augustus. Eu espero que esse gráfico tenha deixado assim uma visão mais clara da visão adventista, do conceito adventista no que diz respeito à natureza de Cristo. Mas tem mais alguns textos que eu gostaria de ler. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Exatamente o que o Senhor falou, Ellen White disse. Ellen White disse, se ele tivesse
a natureza pecaminosa no sentido espiritual, as propensões para o pecado, Cristo não seria um sacrifício perfeito, não seria mesmo. E nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos assim, do jeito que está escrito aqui. Não temos dificuldade com isso. Cristo é chamado o segundo Adão, em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Veja que o texto não diz que Cristo começou quando Adão caiu, da queda de Adão, onde Adão terminou. Quando Adão começou, ou seja, puro. Voluntariamente ele passou sobre o terreno onde Adão caiu e redimiu o fracasso de Adão. Quando Cristo declinou a cabeça e morreu, ele abalou os pilares do reino de Satanás com ele na terra. Venceu a Satanás na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obteve a vitória. Então, Cristo venceu Satanás com a mesma natureza que Adão tinha lá no Éden. Ou seja, a natureza sem pecado, sem propensões para o pecado, perfeita. Cristo venceu a Satanás com a mesma natureza que Adão tinha lá quando Satanás o venceu. Percebe? Então, acho que mais claro do que isso é impossível. A visão adventista é essa. O que nós cremos é exatamente isso daí. Então, essa ideia, esse recorte, ele não foi honesto. Porque ele, de fato, não apresenta a amplitude da teologia adventista quanto à natureza de Cristo. E a amplitude da natureza de Cristo, a visão que a igreja adventista tem acerca da natureza de Cristo, é essa. Então, o pastor pegou um trechozinho que está falando das debilidades inocentes, do aspecto humano, do aspecto físico, e colocou como, olha, os adventistas acreditam praticamente que Jesus é um pecador, que Jesus foi um pecador. E essa indução, ela, como disse, não é honesta.